Olá, galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Primeiramente, né? Como que vocês estão? Espero que esteja tudo em ordem. E estamos aqui novamente para falar um pouquinho do conteúdo dessa quinta atividade e também esclarecer um pouquinho sobre as questões, beleza? Então, ó, eu quero que vocês peguem a atividadezinha impressa de vocês, peguem ela, abram, por favor. E vamos começar pela folha de rosto, que é a primeira, e muito importante também, tá? Porque tem muita gente ainda deixando sem nome as atividades. E isso não pode acontecer, porque na hora da gente corrigir, fica difícil adivinhar a quem pertence aquela atividade, tá? Então vamos nos atentar a isso. Vamos preencher o nome, o número e a série. Isso é muito, muito importante. Antes de mais nada, já peguem, já escrevam aí, tá bom? Então vamos lá. Vocês vão perceber que o tema da nossa aula, pegando o gancho lá da última atividade, vai ser sobre o período Vargas, né? O período getulista. Só que na aula de hoje nós vamos estudar um período que compreende apenas o governo provisório e a Revolução Constitucionalista de 1932, beleza? Mas primeiro, quem foi Getúlio Vargas? Ele foi uma liderança política que governou no momento de 1930 até 1945, basicamente. Então ele foi um ditador, tá? Não houveram eleições diretas, e quando houve foi indireta, ou então quando houve foi um maçaroco, né? Então ele foi considerado um ditador e durante o período que é conhecido como Era Vargas, o período getulista, ocorreram transformações significativas, tanto no campo social quanto no campo econômico, ok? Teve um aumento da população urbana em relação à agrária, ou seja, muita gente saiu do campo, né, das fazendas, e migraram e foram para as cidades. Isso levou a um desenvolvimento também industrial de muita importância para a economia nacional, que levou, consequentemente, à ampliação do poder dos empresários, tá? Então, setores médios urbanos, como pequenos empresários, profissionais liberais, sabe aquele pessoal que fica lá que tem esses pequenos comércios? Então, eles cresceram bastante. E também o trabalhador brasileiro ele conquistou coisas importantes na vida política do país durante esse período, tá? Mas antes da gente dar continuidade, é importante que a gente tenha em mente dois conceitos muito importantes para a gente compreender não só esse período, mas também outros que nós vamos estar estudando mais para frente, tá? Um deles é democracia e o outro é ditadura. Eu acredito que vocês já ouviram falar desses dois termos, desses dois conceitos, né? A democracia é a forma de governo que a gente tem hoje, tá? O que significa isso? Como que os prefeitos, os governadores, os presidentes chegam no poder? Através do voto popular, certo? A pessoa com mais 16, 18 anos vai às urnas, vota e aquele candidato que tiver maior quantidade de votos é eleito. Isso é uma democracia, tá? A população participa ativamente do processo eleitoral. Não vamos entrar em pormenores, em coisinhas assim, né? Se o sistema de fato funciona ou não. Mas é o que caracteriza a democracia, tá? O poder que emana do povo. A ditadura, por outro lado, ela é o oposto da democracia. Por quê? Na ditadura, nós temos o poder concentrado apenas nas mãos de uma pessoa e o poder popular, o poder do povo, ele não tem nenhum efeito, basicamente, tá? Então, é por isso que o Getúlio Vargas foi considerado um ditador, porque ele dominou por um período bem maior do que 4 anos, que é o período que os nossos governantes ficam no poder, e também ele não dava espaço para a população participar ativamente do processo de tomada de decisões do país, tá? Então, os historiadores, né, os detetives da história, eles dividem o período getulista em 3 fases: o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. Nessa aula de hoje, nós vamos estudar somente o governo provisório
e dentro dele a Revolução Constitucionalista de 1932, que foi um contratapa deste governo provisório, vamos dizer assim. Beleza? Beleza. Então vamos prosseguir. Então vamos lá, vocês vão ver na folhinha de vocês um textinho sobre o governo provisório, tá? Em suma, né, resumindo, o que foi esse governo provisório? O governo provisório, ele foi o período em que Vargas acabou de chegar na presidência, foi lá, cheguei, e aí eu tenho que tomar algumas medidas, né? Vamos supor assim, o Vargas começou a tomar algumas medidas para assumir o controle político do país. E qual que foi a sua tendência, né? Lembrando, na condição de um ditador, ele teve uma medida centralizadora na política. Porque lembra como que era antes? Quem que mais mandava no país? Não era bem o presidente, eram as oligarquias, né, de cada estado, de cada setor. Lembra o que é a oligarquia? As oligarquias eram esses pequenos grupos, né, esses grupos de pessoas muito ricas, né, muito influenciadoras, que dominavam tanto o setor econômico quanto o setor político. Então, antes o poder ficava nas mãos dessas pessoas, desses grupos. E aí Vargas tomou medidas para enfraquecer essas oligarquias estaduais, né? E aí, entre as suas primeiras providências, o que foi? A suspensão da Constituição Republicana de 1891, né, o que caracterizou nós como Primeira República, o fechamento de órgãos do Poder Legislativo. Se lembram o que é o Poder Legislativo? O Poder Legislativo, ele fica encarregado da criação de leis. E quem ocupa esses cargos? Deputados, senadores, vereadores. Então ele fechou. É como se, não, vocês não mandam mais. Agora quem manda sou eu, o presidente, eu, Vargas, tá? Então ele fechou esses congressos nacionais, as assembleias legislativas e as câmaras municipais. E também ele teve a indicação de interventores militares ligados ao movimento tenentista para chefiar os governos estaduais. Então ele utilizou um pouco aí da força militar de forma a controlar e também intervir, né, na chefia desses governos estaduais. Então essas foram algumas medidas que Vargas tomou aí em primeiro plano, tá? E aí com a nomeação desses interventores, né, dessas pessoas que vão ficar responsáveis pelos estados, teve a criação do Código Eleitoral de 1932. Com isso, Vargas procurou acabar essa estrutura política que tinha na Primeira República, né? Que era bem coronelista, que tinha o poder pautado nas mãos dessas oligarquias estaduais. Porém, isso eliminou a força desses grupos políticos? Eliminou? Não. Mas reduziu o poder dessas oligarquias. Isso ficou a Deus dará. Fiz isso e quem tinha o poder simplesmente aceitou e foi de boa. Não. Teve uma reação por parte desses grupos que acabaram perdendo o poder e a influência que antes tinham. E é isso que a gente vai ver agora com a Revolução Constitucionalista de 1932. Então, essa Revolução Constitucionalista, ela foi uma reação das medidas, das providências criadas por Vargas nesse primeiro momento do governo provisório, tá? Então, conforme Vargas ele foi se revelando centralizador, né, diminuindo, enfraquecendo o poder dessas oligarquias, ele começou a ficar preocupado com a questão social e também defender as riquezas nacionais, tá? E aí, o que aconteceu? Antes, quem que era o polo econômico, político até, né, e social do país? Era São Paulo, né? Eram as oligarquias paulistas. Então, eles, descontentes com essas medidas do Vargas, eles buscaram retomar o controle dessas práticas existentes na Primeira República, tá? E aí, eles não gostaram do interventor que foi nomeado em São Paulo, que foi o João Alberto Barros. E aí, o que eles fizeram? Eles reivindicaram a nomeação de um interventor paulista e civil. Então, eles queriam, eles mesmos, escolher um interventor responsável pelo seu estado. Outra exigência desses grupos descontentes foi novas eleições. Eles não estavam contentes com as medidas de Vargas, então eles queriam novas eleições. E também a convocação de uma Assembleia Constituinte, tá? Aquela que ia dar ainda controle sobre o sistema eleitoral.
Porque a oligarquia paulista não gostou nada de perder o seu poder. Opa, que história é essa? Eu não mando mais na política do país, eu não tenho mais o que falar. Então eles não gostaram, tá? E aí, é daí que vem o nosso feriado de 9 de julho, tá? O 9 de julho é referente a este movimento republicano, que é a Revolução Constitucionalista de 1932. E aí, 4 estudantes, em 1932, o Martins, Miragaia, Dawes e Camargo, que suas letras iniciais MMDC se tornou a sigla símbolo para esse movimento, eles morreram em confronto com a polícia. Porque eles faziam uma manifestação contra o governo federal, e aí a morte desses 4 estudantes virou estopim para esse movimento constitucionalista no estado, tá? Ele mobilizou cerca de 30 mil homens paulistas, pessoal. A maioria era formada por policiais estaduais. Todos esses descontentes, eles buscavam essas novas eleições, essa nova Assembleia Constituinte, porque eles não estavam muito felizes com a forma com que Vargas estava conduzindo as coisas, tá? E os industriais paulistas, né, a galera que responsável pelo setor econômico, eles ajudaram na fabricação dos armamentos, porque estava ali defendendo os seus interesses. Porém, os paulistas, né, eles ficaram isolados do país. Eles só tiveram apoio, assim, ou quase isso, do Mato Grosso. Mato Grosso foi o único que acompanhou as forças paulistas, mas o restante do país estava com Vargas, vamos dizer assim. Tudo bem? Aí aqui a gente tem, como vocês podem ver na folhinha de vocês, 2 cartazes que eles convocavam os paulistas, né, para as manifestações. E aí a gente tem documentado que esse conflito, né, entre os paulistas e o governo Vargas durou cerca de 3 meses e, é claro, eles foram derrotados pelas tropas federais. Porém, os paulistas, eles tiveram a vitória, apesar de terem sido derrotados, tá? Porque o governo federal, de forma a amenizar esses conflitos e dar uma apaziguada, ele atendeu um dos requisitos paulistas e garantiu uma Assembleia Nacional Constituinte para 1934. Que aí vai entrar o próximo período da era getulista, que a gente vai ver só na próxima aula, tá? Então vamos lá para as questões, que eu espero que vocês estejam acompanhando aí na folhinha de vocês, porque tudo isso que eu falei, pessoal, tá no texto, tá? Eu fiz a explicação mais para que vocês pudessem entender, porque às vezes quando a gente ouve outra pessoa falando fica mais fácil. Então, qualquer dúvida pode voltar na minha explicação, pode reler o texto, deve, na verdade. E vamos para as questões. A primeira, o que está perguntando? De acordo com o texto acima, né, no início do governo Vargas, ocorreram mudanças profundas no país, principalmente de ordem econômica e social. Quais foram essas medidas? Então, que medidas, que eu falo lá no comecinho, né, essas providências que o Vargas tomou, que ocorreram no país? Quais foram essas mudanças? É isso que vocês vão ter que colocar nessas linhas. A2. No campo político, Vargas buscou concentrar os poderes em suas mãos, com medidas extremamente antidemocráticas, ou seja, não tinha nenhum tipo de aval ou influência do poder em relação a essas medidas. E aí, levou o Brasil a um período ditatorial. Aqui vocês vão ter que falar qual que é a diferença de ditadura e democracia, que eu acredito eu já dei a palhinha para vocês no começo, e já fiz essa diferença para vocês. Então, qualquer coisa é só voltar esse vídeo ou pesquisem para ser um pouco mais rica, para ser complementada, ok? Na B, quais medidas políticas que determinaram a instituição de uma breve ditadura no país? Então, o que aconteceu? Que medidas e providências Vargas tomou que instituiu uma ditadura no país? A3, vocês têm uma imagem aqui, certo? Que é uma chamada, né, uma convocação dos paulistas para a brigada, para o conflito. E aí, para vocês falarem qual que é o significado da sigla MMDC e a sua relação com esse processo revolucionário, né, com a Revolução Constitucionalista de 1932. O que tem relação entre essa sigla e esse processo e o que significa essa sigla, ok? Isso eu também já expliquei anteriormente e tem no texto de vocês.
A4. A4 nós temos outra análise de cartaz, tá? E vocês vão descrever quem são os personagens representados e qual momento histórico que esse cartaz defende. Então, ó, preste atenção na bandeira, preste atenção na figura que este homem grande está segurando, com quem ele se parece, tá? Abaixo a ditadura, as palavras, preste atenção em todos os elementos antes de responder. A 5 é de alternativa. Então, vocês vão assinalar a incorreta, que faz referência ao governo provisório da Era Vargas, que foi de 30 a 34, tá? Então, qual dessas está errada? Ou seja, 4 estão certas, 4 fazem sentido, só que uma não tem nada a ver. É isso que vocês vão ter que assinalar. A 6, vocês têm um quadrinho aqui para preencher sobre a Revolução de 30, né? O momento que Vargas entrou no poder e assumiu o cargo da presidência da República, e a Revolução de 32, aquele movimento descontente com as medidas que Vargas estava tomando. Então, vocês vão ter que preencher com o local da revolta, onde que aconteceu em 30 e onde que aconteceu em 32. Quem participou em 30? Quem participou em 32? O que o movimento de 30 procurava defender? O que o movimento de 32 defendia? Qual que era a bandeira que defendia? E quais foram os resultados, né? O que trouxe a Revolução de 1930 e o que a Revolução de 1932 trouxe, beleza? Na 7, vocês têm outra de alternativa que está perguntando o seguinte. A Revolução Constitucionalista de 1932 é considerada como uma reação do Estado de São Paulo por causa de todo o poder que havia perdido, politicamente falando, desde a Revolução de 1930. A respeito da Revolução Constitucionalista de 1932, assinale a alternativa correta. Então, aqui é sobre o movimento revolucionário que aconteceu lá em 1932. Ok? A 8, vocês têm um textinho aqui que fala um pouquinho sobre aquela crise de 1922. Se lembra que aconteceu nos Estados Unidos? A Bolsa quebrou em 1929 nos Estados Unidos e isso teve efeito global. Por quê? Como os Estados Unidos era uma grande potência na época, né, muitos países, principalmente os de terceiro mundo, dependiam dele. E não foi diferente para o Brasil. O Brasil, por exemplo, que era o principal exportador de café no mundo, né, tinha os Estados Unidos como principal comprador. Então, como os Estados Unidos não tinham mais dinheiro para comprar, o Brasil sofreu muito com isso. O que aconteceu? Vargas teve que queimar milhões de sacas de café que viraram combustível e erradicou cerca de 15 milhões de pés das fazendas do café, principalmente das fazendas paulistas, tá? Teve efeito essa medida? Não. Então, qual que foi a solução? Implementar uma política agrícola regional que incentivasse o mate lá no Rio Grande do Sul, cacau na Bahia, a cana-de-açúcar em São Paulo, e foi aí que instalou as usinas na região de Ribeirão Preto, como a de São Martinho, que vocês vão ver aí. A usina São Martinho, ela foi fundada em 1948. Antes, ela pertencia ao município de Guariba. E aí, em 59, né, por meio de uma lei, o distrito de Piradópolis foi desmembrado de Guariba, ganhando autonomia, e virou um município a partir de então. Então, foi nesse período que diversas usinas, né, principalmente as usinas de cana-de-açúcar, foram criadas e começaram a ganhar importância econômica por conta da crise de 1929. Então, depois da leitura desse textinho, vocês vão observar a imagem e explicar qual é o tema principal do texto, tá? Na B, qual foi a medida tomada pelo governo em relação ao café durante a crise de 29? Então, o que o governo fez em relação à crise do café? Quais foram as medidas tomadas? E a C. Por que o governo foi obrigado a tomar essa medida? Por que eles tiveram que fazer isso? E essa medida resolveu o problema? A D. Qual que foi a solução para amenizar, ou seja, para não afetar tanto assim a crise econômica brasileira implantada pelo governo a partir de 1930? O que eles fizeram para não depender tanto do café? Porque eles viram que foi punk, né, na hora que a crise chegou. Então é isso, tá, pessoal?
Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado da aula, tá? Qualquer dúvida, perguntem no WhatsApp. Não hesitem em chamar, que eu estou sempre disponível de segunda a sexta até às 6 da tarde, beleza? Então é isso. Fiquem bem, continuem se cuidando. Um beijo e até a próxima!